Você já ficou olhando para o céu numa noite limpa e pensou: será que tem algo lá fora que eles não nos contam? Quase todo mundo já teve esse pensamento. E a maioria de nós descarta isso rapidamente, porque parece coisa de gente que acredita em conspiração, de quem usa chapéu de alumínio, de quem vê demais em sites obscuros da internet. Mas e se eu te dissesse que um homem comum, sentado na frente do computador no quarto da própria casa, invadiu os sistemas mais secretos do governo americano e disse ter encontrado algo que não deveria existir? E que esse homem não era um espião, não era um agente, não tinha equipamento sofisticado, era um desempregado britânico com uma conexão discada e muito tempo livre. Isso parece normal, até você entender o que realmente está por trás. Se você gosta de curiosidades que fazem você enxergar o mundo de um jeito diferente, já se inscreve no canal, porque hoje você vai conhecer a história real de Gary McKinnon. O hacker que invadiu a NASA, o Pentágono e dezenas de redes militares americanas, e disse ter visto algo que mudou completamente a forma como ele enxerga o universo. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante não é só o que ele disse ter encontrado. É o que o governo americano fez em seguida. E o que isso revela sobre o comportamento humano quando o poder é ameaçado. Fica comigo até o final, porque a revelação mais surpreendente vem lá no fim. Gary McKinnon nasceu em Glasgow, na Escócia, em 1966. Não era um gênio da tecnologia no sentido clássico da palavra. Não tinha formação em ciências da computação, não trabalhava em nenhuma empresa de segurança. Era um homem simples, um pouco excêntrico, que trabalhava eventualmente como administrador de sistemas de TI em pequenas empresas de Londres. Mas Gary tinha uma obsessão. Desde criança, ele era fascinado por extraterrestres, por teorias sobre vida fora da Terra, por relatos de pilotos que diziam ter visto coisas inexplicáveis no céu. E nos anos 2000, com a internet ainda engatinhando, ele começou a usar essa mesma internet para investigar por conta própria. A questão é a seguinte: Gary não queria causar dano, ele mesmo sempre disse isso. Não queria roubar dados bancários, não queria derrubar sistemas, não queria vender informações. Ele queria uma coisa só: provar que o governo americano escondia evidências de vida extraterrestre. Aqui está o que quase ninguém percebe. A motivação de Gary não era malícia, era curiosidade. E isso muda completamente a forma como você vê essa história. Entre fevereiro de 2001 e março de 2002, Gary McKinnon invadiu 97 redes de computadores do governo americano. Isso não é um número exagerado. São 97 sistemas diferentes, incluindo redes da NASA, do Exército dos Estados Unidos, da Marinha, da Força Aérea e do Pentágono. E aqui fica realmente interessante. Ele fez isso usando um computador comum com uma conexão discada de 56K da sala de casa da namorada. Sem ferramentas sofisticadas, sem equipe, sem financiamento. Só ele, uma xícara de chá e um software de acesso remoto que ele mesmo encontrou na internet. Como isso foi possível? Porque os sistemas governamentais americanos naquela época tinham senhas de administrador incrivelmente fracas. Gary usou um programa chamado Remotely Anywhere para escanear endereços IP de redes militares e procurar máquinas com senhas em branco ou senha padrão. Ele encontrou centenas delas. Agora, você pode estar pensando, mas como um governo tão poderoso deixou isso acontecer? E essa é uma pergunta ótima. A resposta é simples e assustadora: descuido. O mesmo descuido que a maioria das pessoas tem com a própria senha do e-mail. E aqui chegamos no centro de tudo. O que Gary McKinnon afirmou ter visto dentro dos sistemas da NASA e das redes militares americanas. Ele disse que, em um dos sistemas da NASA, encontrou uma pasta chamada Filtered e Non-Filtered Images.
Dentro dessa pasta, segundo ele, havia fotografias de alta resolução de algo que parecia ser uma nave espacial de formato não convencional, flutuando no espaço, sem nenhuma marcação, sem nenhum identificador de missão conhecida. Gary descreveu a imagem como um objeto cilíndrico, enorme, com o que pareciam ser antenas ou estruturas na parte exterior. Ele disse que a imagem estava em resolução muito maior do que as fotos públicas da NASA e que claramente mostrava algo que não era um satélite convencional nem uma estação espacial conhecida. Além disso, em redes da Marinha Americana, ele disse ter encontrado uma planilha com o título Non-Terrestrial Officers, que listava nomes, patentes e, segundo ele, transferências entre navios que não existiam em nenhum registro público da Marinha dos Estados Unidos. Olha, Gary sempre admitiu que não teve tempo de fazer download dessas informações. A conexão era lenta, ele estava com medo e apagou alguns arquivos sem querer ao tentar navegar pelos sistemas. Então o que ele tem é o relato, a memória do que viu, não a prova documental. Mas aqui está o ponto que poucos param para pensar. Se ele não encontrou nada de relevante, por que o governo americano gastou anos e milhões de dólares tentando extraditá-lo? Quando o FBI rastreou Gary McKinnon em 2002, a reação americana foi imediata e desproporcional, segundo muitos especialistas jurídicos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos o acusou de cometer o maior hack militar de todos os tempos, segundo o próprio promotor americano Paul McNulty. O governo americano pediu a extradição de Gary para os Estados Unidos, onde ele poderia enfrentar até 70 anos de prisão. 70 anos. Por invadir sistemas usando senha em branco. Por um homem que nunca vendeu nenhuma informação, que nunca causou dano financeiro comprovado. Esse processo de extradição durou 10 anos. 10 anos de batalhas jurídicas, apelos, audiências, laudo psiquiátrico, campanha pública. Gary foi diagnosticado com síndrome de Asperger durante esse período, o que alimentou ainda mais o debate sobre se ele seria capaz de enfrentar o sistema judiciário americano. Em 2012, a então ministra do Interior britânica Theresa May, que mais tarde se tornaria primeira-ministra do Reino Unido, bloqueou a extradição de Gary com base em razões humanitárias, citando o risco real de suicídio caso ele fosse enviado aos Estados Unidos. E isso muda completamente a forma como você vê esse caso, porque governos não gastam uma década lutando pela extradição de alguém que encontrou absolutamente nada. Aqui está algo que quase ninguém comenta quando fala sobre Gary McKinnon, o que a história dele revela sobre nós mesmos. O nosso cérebro adora explicações simples. Quando algo complexo acontece, como um avistamento de OVNI, um documento classificado vazado, uma anomalia em imagem da NASA, nossa mente vai automaticamente para dois extremos. Ou é mentira, conspiração barata, ou é prova definitiva de extraterrestres. Dificilmente ficamos confortáveis no meio, na zona de incerteza. Gary McKinnon viveu nessa zona. Ele não tinha prova concreta, tinha relatos. Tinha memórias de arquivos que não pôde salvar, de imagens que viu por segundos antes de perder a conexão, e passou o resto da vida sendo tratado, ora como o herói da verdade, ora como mentiroso desequilibrado. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que o ser humano tem muito mais dificuldade em aceitar a incerteza do que em aceitar uma mentira confortável. O nosso sistema de crenças precisa de fechamento. Precisamos de uma resposta definitiva, mesmo que essa resposta seja falsa. E é exatamente isso que o caso Gary McKinnon explora em cada pessoa que o conhece. Qual é a sua resposta definitiva? Ele estava mentindo? Estava alucinando? Ou estava dizendo a verdade? Vários especialistas em segurança cibernética que analisaram o caso confirmaram um ponto importante. Gary realmente invadiu esses sistemas. Isso não é disputado por ninguém.
Os logs de acesso, os endereços IP, os rastros digitais que ele deixou foram suficientes para identificá-lo. O que é disputado é o que ele encontrou lá dentro. Nick Pope, um ex-funcionário do Ministério da Defesa britânico, que durante anos foi responsável por investigar relatos de OVNIs para o governo do Reino Unido, disse publicamente que o caso Gary McKinnon era extremamente sério e que as alegações dele mereciam investigação. Não confirmação, mas investigação. O próprio Gary, em entrevista à BBC em 2006, descreveu com detalhes específicos o que disse ter visto: a imagem de um objeto no espaço. A planilha com nomes de oficiais não terrestres, arquivos com referências a Free Energy, tecnologia de energia livre que, segundo ele, indicava que o governo americano tinha acesso a formas de energia que não eram publicamente conhecidas. Agora você pode estar pensando, isso parece demais, parece filme, e pode ser exatamente isso, mas também pode não ser. O que sabemos com certeza é o seguinte: o governo americano classificou como altamente secreto o conteúdo específico que Gary teria acessado. Nunca foi revelado publicamente exatamente quais arquivos ele viu, quais pastas ele acessou, quais dados ele encontrou. A justificativa oficial foi segurança nacional. Segurança nacional é uma frase que, quando usada para encobrir informação, levanta mais perguntas do que responde. Olha, aqui está o que fica realmente fascinante quando você olha para esse caso com calma. Em 2021, o governo americano lançou um relatório oficial sobre OVNIs, agora chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados. O relatório, preparado pelo gabinete do diretor de Inteligência Nacional, admitiu que 143 incidentes registrados por militares americanos entre 2004 e 2021 não tinham explicação conhecida. Não foi descartado como ilusão, não foi explicado como erro de radar, foi simplesmente classificado como sem explicação. Em 2023, durante uma audiência no Congresso americano, o ex-oficial de inteligência David Grush testemunhou, sob juramento, que o governo dos Estados Unidos tinha em sua posse materiais e restos de veículos de origem não humana. Ele disse isso com nome, sobrenome e credenciais de décadas de serviço ao governo. Isso não é Gary McKinnon, isso é o Congresso dos Estados Unidos. E aqui está a conexão que poucos fazem. Gary invadiu esses sistemas em 2001 e 2002. 2 décadas depois, o próprio governo americano começou a admitir, em audiências públicas e relatórios oficiais, que havia algo que eles não conseguiam explicar. Coincidência, pressão acumulada? Ou o início de uma revelação gradual que eles não conseguem mais segurar? Deixa eu te dar uma analogia simples para entender o que está acontecendo aqui. Imagina que você passa na frente de um banco todo dia. Um dia você vê que a porta dos fundos está aberta. Você entra não para roubar, mas por curiosidade. Lá dentro você vê algo que não devia ver. Você sai sem pegar nada. O banco então gasta 10 anos, milhões de dólares e todos os seus recursos jurídicos tentando te colocar na cadeia. Não porque você roubou algo, mas porque você viu algo. O que você acha que tinha naquele cofre? É exatamente essa a lógica que muita gente aplica ao caso Gary McKinnon. A reação do governo americano foi tão desproporcional que, para muitos, ela própria se tornou uma evidência. Não é prova, mas é um questionamento legítimo que qualquer pessoa pensante deveria fazer. Gary McKinnon hoje vive no Reino Unido. Depois de quase uma década sendo o homem mais procurado pelos Estados Unidos no campo dos crimes cibernéticos, ele escapou da extradição e nunca foi julgado. Ele continua dando entrevistas ocasionalmente, continua mantendo a mesma versão da história. Nunca recuou, nunca disse que inventou, nunca pediu desculpas pelo que buscava, apenas pelo método. Em 2015, ele disse em entrevista que não se arrependia de ter procurado a verdade, que se arrependia de ter sido descuidado, de ter deixado rastros, de não ter se protegido melhor, mas não do que procurava.
E aqui está um detalhe que poucos mencionam. Gary nunca tentou vender a história, nunca escreveu um livro, nunca fez um documentário pago, não monetizou nada. Para alguém que estaria mentindo para ganhar fama, esse é um comportamento bastante incomum. Então, o que concluir de tudo isso? A verdade é que não sabemos. E essa é uma resposta honesta que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. O que sabemos? Gary McKinnon invadiu sistemas militares americanos. O governo americano reagiu de forma extremamente agressiva. 2 décadas depois, o próprio governo americano começou a admitir publicamente que havia fenômenos inexplicáveis em seus registros militares. O que não sabemos? Se o que Gary disse ter visto é verdade, se era tecnologia humana classificada, se era algo de origem desconhecida, ou se ele interpretou algo de forma errada depois de horas navegando por sistemas sob pressão extrema. O nosso cérebro adora preencher lacunas. Quando não temos informação suficiente, inventamos. E às vezes, quando temos informação demais, também inventamos para dar sentido. O caso Gary McKinnon é um convite para ficar confortável com a incerteza, para não precisar de uma resposta definitiva, para fazer a pergunta certa em vez de buscar a resposta certa. E a pergunta certa aqui é simples. Por que um governo gasta 10 anos e fortunas públicas tentando calar um homem que, segundo a versão oficial, não encontrou absolutamente nada? Pensa nisso. Agora eu quero saber de você. O que você acha? Gary estava mentindo, estava alucinando ou estava dizendo a verdade? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e quero saber qual é a sua teoria. E se você gosta de curiosidades que realmente fazem pensar, que vão além do óbvio e te apresentam o lado que quase ninguém conta, já se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo assim. Dá o like se esse vídeo te fez pensar em algo que você nunca tinha considerado antes. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. Até o próximo vídeo.